primeira vez que eu trabalhei remoto foi numa agência de publicidade em meados de 2003 para 2004, só para vocês terem uma ideia. Eu conheço como funciona desde as eras mais primitivas, né, da nossa sociedade. E nós estamos vivendo uma época de transição. Eu tenho modelos diferentes e eu tenho pessoas que querem outros modelos ou que experimentaram outros modelos, preferem outros modelos, trabalhando em empresas que não estão adequadas ao modelo que elas querem. Hoje o episódio do Backlog Talks é com o Matt Montenegro, um grande amigo, empreendedor serial que nem eu, e a gente vai bater um papo sobre essa disputa ali entre trabalho presencial e trabalho remoto. Vamos tentar trazer alguns pontos ali pra gente debater. Vamos nessa. O fundador e CEO da Pingback, com uma trajetória que inclui passagens por startups de sucesso como Bevid, Aio e VidMonsters, Montenegro tem contribuído de maneira significativa para o crescimento do São Pedro Valley, uma das comunidades de startup mais vibrantes do país. Ele também atua como mentor e palestrante, principalmente no G4 Educação. Seja no palco como palestrante ou nos bastidores, ajudando a mudar o futuro das startups, Matt Montenegro personifica a ideia de que, em tempos de transformação digital, quem consegue conectar tecnologia com o propósito está sempre à frente. Matt, meu amigo, obrigado aí pelo aceitar o convite para vir para esse bate-papo aqui do Backlog Talks. O Matt é um grande amigo aí já de longa data no mundo das startups e do empreendedorismo. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre essa briguinha que existe aí entre a defesa do trabalho presencial contra o trabalho remoto. Eu defendo um pouco mais o trabalho remoto, o Matt defende um pouco mais o trabalho presencial. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui, um embate, uma certa disputa aqui com o nosso amigo Rodrigo aqui nos ajudando nesse desafio. Eu defendo não trabalhar. Então, fica aí bem no meio do caminho mesmo. E eu já vou fazer aqui Agora, uma provocação. Não, eu ia falar que o mais paradoxal disso tudo é que vocês estão aí presencial e eu tô aqui remoto, né? Não tem nada melhor do que isso, né? Exatamente, você tá no aeroporto, né? É verdade. Exatamente. Vamos lá, legal. Matt, eu queria fazer um formato seguinte, eu vou trazer alguns tópicos e a gente tenta fazer, tipo, por que isso é bom pro remoto, por que isso é bom pro presencial e a gente vai, enfim, trocando aqui alguns pontos de vista. E eu acho que o principal ponto, assim, que normalmente surge nessa discussão é a questão da produtividade, né? Da ideia de que, sob alguns pontos de vista, o remoto é mais produtivo, sob outros pontos de vista, o presencial é mais produtivo. Você tem, né, lá na Pingback, para quem não sabe, o Matt é o CEO e fundador da Pingback. Vocês lá têm um escritório super bacana aí em BH, né? Me conta um pouquinho como tem sido essa experiência aí, cara, da gente Você já trabalhou remoto antes, imagino, certamente na época da pandemia, né? Mas como é que tá hoje em dia? Cara, hoje a gente é 100% presencial. Eu trabalhei remoto durante muitos anos na minha vida. Eu trabalhei remoto quando o remoto nem era algo muito, vamos dizer assim, possível por infraestrutura, mas Belo Horizonte, de alguma maneira, brindou aí os profissionais de tecnologia logo no começo dos anos 2000, né? Então, se você pegar aí em meados de 2005 até 2009, por exemplo, já era muito comum assim, você poder trabalhar de casa ou qualquer coisa nesse sentido pelo avanço da banda larga na cidade. Então, a primeira vez que eu trabalhei remoto foi numa agência de publicidade em meados de 2003 para 2004, só para vocês terem uma ideia. Eu trabalhei cerca de um ano remoto. Então, eu conheço como funciona desde as eras mais primitivas, né, da nossa sociedade, como que é. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar remoto em outros momentos. Então, quando eu comecei uma startup em 2012, se eu não estou enganado, eu fiquei ali em torno de 3 anos remoto também, um time super reduzido, então não precisávamos do escritório, ou não tínhamos, na verdade, dinheiro, né, para ter um escritório, então a gente trabalhava de casa mesmo. E à medida que o tempo foi avançando, evoluindo, né, a gente foi normal, isso era natural, né, assim, ir para escritório, normal, tudo certinho, né, antes da pandemia. Então, até 2019, né, tudo que eu fiz ou tudo que eu empreendi, onde eu trabalhei, sempre foi presencial. Tivemos a pandemia, obviamente todo mundo remoto. No meu caso, eu tenho vamos dizer assim, não vou dizer um privilégio, né, mas eu vendi a minha última empresa para a Hotmart em 2019, então no segundo semestre de 2019. Comecei a Pingback em 2020, então eu começo a Pingback um pouquinho antes da pandemia,
e a pandemia ela chega por volta de março, né? E então, assim, para mim, eu não tive um impacto tão grande da pandemia, porque eu fiquei praticamente toda a pandemia trabalhando com o meu então sócio naquele momento. A gente começou de casa, depois a gente alugou um escritório na região da Savassi, em Belo Horizonte, e como éramos só nós dois, a gente ia nós dois para o escritório. Eu estava com 2 filhos pequenos e tudo mais, trabalhar do apartamento era muito mais difícil. Muito embora eu tivesse alguma estrutura para fazer isso, mas era mais complicado. Então, sobretudo porque estava todo mundo em casa, o dia inteiro em casa, né? Isso é importante frisar, então isso trazia alguns níveis de complexidade. Então, a gente começou a trabalhar de um escritório de uma forma muito simples, inclusive, mas para poder focar ali e dar uma crescida mais rápido no que a gente estava desenvolvendo naquele começo. E desde então, né, a pandemia ela foi né, diminuindo, etc. A vida foi voltando, entre aspas, ao normal. E nessa normalidade a gente continuou com o escritório, a gente se estabeleceu dessa maneira e seguimos dessa forma. Eu acho, Fábio, que só é importante trazer, pelo menos na minha percepção, tá, assim, algumas pontuações iniciais sobre trabalho remoto e trabalho presencial. Eu acredito que existem vários modelos de trabalho diferentes que funcionam. O único modelo de trabalho que não funciona é o modelo onde as pessoas não trabalham, por óbvio. É o caso do Rodrigo, que é o meu caso, que é o caso que eu defendo, exatamente. E as pessoas podem não trabalhar em qualquer modelo. É possível a pessoa morcegar de uma maneira espetacular, tanto presencial quanto no modelo híbrido ou no modelo, vamos dizer assim, remoto. Então você tem, em tese, esses 3 grandes modelos hoje, né? 100% presencial, híbrido e o 100% remoto. Eu acredito que os 3 modelos funcionam, mas ao mesmo tempo eu acredito que esses 3 modelos não funcionam para todo mundo, para todas as empresas e para todos os setores de todas as empresas, obviamente seus estágios de maturidade, etc. Então, você falou aí acho que essa pontuação é a mais importante na minha leitura para a gente dar o segmento aqui. Eu acrescentaria que o híbrido talvez seja a junção do que há de pior dos 2 modelos, né? Talvez seja. Honestamente, eu tendo a concordar com você, porque, veja bem, quando a gente fala de híbrido, vou generalizar, obviamente, tá? O híbrido é assim, não, vamos ter o ponto de contato, vamos encontrar, etc. É você unir todo tipo de improdutividade num ambiente comum. Então, a tônica do híbrido, para a maioria das pessoas, é isso, né? Você fazer os pontos de contato, fazer os pontos focais que você não faz no remoto, que você não tem no remoto, você trazer isso para o presencial. E essas coisas, não todas, mas muitas delas, são justamente os pontos de maior improdutividade no trabalho presencial. Né? Até no remoto, tinha gente que fazia esses happy hour remoto, essas coisas assim, né? Assim, mas enfim, na minha leitura, tá? Esses são inclusive pontos de improdutividade, porque na verdade o que o trabalho presencial na minha leitura ele traz, e obviamente aqui, né, eu posso classificar melhor depois quais são os tipos de empresa que eu acredito que funcionam melhor, e também as que não funcionam tão bem, mas as que funcionam, para as empresas que optam pelo presencial, o presencial ele traz essa questão de conectividade, de você conseguir fazer mais sinapses para a criatividade, ela ajuda em muitos momentos com essa questão de velocidade de desenvolvimento. Então, por exemplo, dependendo do estágio de maturidade da sua companhia, o trabalho assíncrono ele funciona muito bem. Mas dependendo do momento do seu negócio, por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo uma gestão de crise. Fazer gestão de crise assíncrono, desculpa, dá vontade de pular da ponte. Você precisa estar perto das pessoas, etc. Pula em reunião, faz não sei o quê. Às vezes, presencial, você consegue fazer micro interações ali que te levam para o resultado e ali composto com uma velocidade maior. Então, tudo depende muito. E eu não estou fazendo aqui um morde a sopra, mas é porque realmente depende muito do seu momento e daquilo que você faz. Então, deixa eu dar um outro exemplo Não, aqui, só para também não... Desculpa, fala. Você mesmo deu um exemplo interessante em relação ao momento, quando você criou a tua startup, e que você usou dois argumentos, né, interessantes. Um,
primeiro, não tenho dinheiro, né? Tô criando um negócio do zero, não tenho grana e o remoto facilita muito, não preciso alugar uma sala, não preciso pagar a internet, não preciso um monte de coisa. E por outro lado, quando a gente está criando um negócio do zero, a gente já criou vários, né, na nossa vida. A gente sabe que você precisa ter uma energia muito forte e uma execução muito energia mesmo, né, de execução, e obviamente, nesse caso, a interatividade presencial ela ajuda mais, né? Eu tendo a concordar, assim, é claro que tem assim, raríssimas exceções, porque veja, em tese, você deve começar um negócio com alguém que você conhece, né, minimamente. Se você começa um negócio com um ser humano absolutamente desconhecido, isso é um problema iminente para você. Você não sabe qual que é a cultura dessa pessoa, quais são os valores que ela defende, quais são os gargalos que ela possui, os desafios, né, as virtudes, os defeitos. E isso é um problema potencial, começar um negócio com alguém que você não conhece. Partindo da premissa que você começa um negócio com alguém que você conhece minimamente, você tem esse conhecimento, quando você só tem ali 2, 3 pessoas, né, normalmente é assim que se começa uma startup, por exemplo, uma empresa de tecnologia, você não começa com 10 pessoas, né, isso é meio esquisito, mas quando você começa com esse pequeno grupo de pessoas que se conhece, o ambiente, ele meio que pouco importa se você está presencial ou remoto, né, sob essa perspectiva aqui do marco zero, não é tão relevante, porque você já conhece as pessoas, então, com relação à cultura, por exemplo, está tudo certo, né, cultura, valores, está bem alinhado. Com relação à questão de economia de custo, né, tem esse benefício, você já conhece, essas pessoas já fazem parte do seu cotidiano ou de relacionamento que você tem, seja de amizade ou alguma coisa nesse sentido, então você já tem pontos de contato com essa pessoa fora daquele ambiente que você está começando esse negócio. Então, estar remoto, por exemplo, na minha leitura, não tem muito prejuízo nesse começo. Embora, se eu pudesse apontar aqui o mundo ideal, que não é o que a gente tem sempre, na maioria das vezes a gente não tem um mundo ideal, mas o mundo ideal é que se essas pessoas pudessem estar absolutamente imersas, juntas, presencialmente, eu considero isso mais positivo, dado a questão de você estar começando um negócio, ele tem uma fragilidade muito grande e ela também, esse negócio precisa de velocidade, né? Aquelas Sim. muitas iterações para você ajustar, apertar parafuso, colocar, acertar aquele, fiz um negócio que as pessoas realmente querem, que as pessoas que realmente faz O market sentido fit mesmo. do produto, né? Esse ajuste, quando você está com esse time nuclear junto, você consegue fazer com maior velocidade, na minha leitura, pelo menos, de maneira presencial, sincronizado, etc. E também, né, tem essa questão, né, em muitas polêmicas, a gente está ali trabalhando numa carga horária mais extensa, são os fundadores do negócio, eles estão dedicando ali 10 ou mais horas por dia naquele começo do negócio. Então, estarmos juntos, né, sob essa perspectiva faz bastante sentido na minha leitura. De novo, não impossibilita você fazer a mesma coisa remoto, mas eu acredito que potencialmente você tem alguma perda nesse formato específico, nesse momento específico, se você está completamente assíncrono. Posso dar até um exemplo prático, tá? Por exemplo, a gente contratou um front no comecinho, foi o primeiro, foi a segunda pessoa a primeira pessoa que a gente contratou, na verdade. E ela estava na Nova Zelândia. Acabou, esquece. Tipo assim. Mas aí tem um problema de fuso horário muito grande, né? Pois exato. Eu só ia fazer o ponto de. A gente entrou num caminho assíncrono. E aí, assim, para o negócio que você está começando assíncrono, com um fuso horário gigantesco, aí você arrebenta. Então, você entende que existem muitas nuances quando a gente fala do trabalho remoto. É que, tipo assim, se a gente generaliza e coloca tudo dentro de uma caixa só, a gente vai errar, a gente vai cometer um erro, entendeu? De classificar ou rotular qualquer modelo de trabalho que seja por generalismos, né? Eu acho que não é o mais saudável, né? Eu queria explorar uma coisa que você falou da ideia de que essa decisão do remoto, do híbrido e do presencial, ela não precisa ser necessariamente para a empresa inteira, né? Você falou um pouco do segmento também. Mas antes de a gente explorar isso, eu queria te perguntar o seguinte: a Pingback tem quantas pessoas hoje? A gente está com quase 30 pessoas hoje. Ainda e você é uma acha empresa que esse pequena. patamar não funciona no remoto? Qual é o momento que você fala assim, pô, esse tamanho de empresa já não cabe mais no remoto? Tá. Assim, aí é a minha opinião, tá?
A Pingback ela está num momento, só para o pessoal entender o contexto, e acho que dentro do contexto vão entender muito porque dessa inflexibilidade com relação ao modelo. E quando eu falo da inflexibilidade ao modelo, que somos presenciais, não significa que o modelo presencial da Pingback é um modelo rígido que não se move, né? Então, por exemplo, as pessoas têm flexibilidade de horário, quando precisa sair mais cedo é óbvio que pode, a máxima que a gente fala. Enquanto nós estamos trabalhando, o nosso cabelo também cresce. Portanto, nós também precisamos cortar o cabelo. Então, as coisas do dia a dia, elas acontecem. E isso não pode ser excluído da conta. Dito isso, a Pingback vem no momento que, olha só, a gente fez uma mudança de modelo de negócios e de estratégia no começo do ano passado. Então, a gente vem há 1 ano e meio mudando completamente o que a gente é. A gente saiu de um modelo que era muito mais B2C, para um modelo absolutamente B2B. E quando eu falo B2B, não é nem tipo trabalhando assim, creators como um negócio, né, que seria um B2B, mas a gente está vendendo para empresas. Então a gente tem uma plataforma que se tornou uma plataforma de automação de marketing. Agora nós estamos finalizando o CRM, vamos lançar um CRM agora junto, tudo acoplado. Então toda essa suíte, para a gente poder fazer os ajustes de preço, de entrada de mercado, parcerias, as próprias funcionalidades, os testes, tudo, a velocidade para fazer isso, né, a velocidade que a gente precisava fazer isso, eu tenho dúvidas, pela minha experiência com o trabalho remoto, que a gente conseguiria ter feito na velocidade que o nosso caixa nos impôs, né, que a gente conseguiria fazer isso na velocidade que a gente precisava. Então, para trazer esse contexto, para a nossa realidade, que exigia muita mudança, muita mexida, e ainda exige da gente muitos ajustes, o trabalho remoto para essas 30 pessoas, eu acho que seria difícil da gente imprimir a velocidade e, por consequência, o resultado coletivo que a gente tem ali de efeito de produtividade, entregas, qualidade, etc., que a gente vem conseguindo nesse modelo. Então, assim, o nosso contexto, ele importa muito na tomada de decisão do porquê a gente faz as coisas como a gente faz. E a gente faz presencial por causa disso. Você reparou como é que ele inseriu um jabá perfeitinho no tema do nosso cara, o cara mandou bem. Pô, minha formação em publicidade tem que servir para alguma coisa, né? Mas voltando àquela pergunta do ponto de equilíbrio, um ponto assim, a partir daqui eu acho que não começa a não funcionar. Qual que é o desafio maior isso é um desafio no presencial quando você tem muitas pessoas, mas qual que é o meu ponto com relação à quantidade de pessoas no presencial? Eu não tem um número, uma receita de bolo para remoto ou presencial, não tem uma receita de bolo. O fato é que quando você não consegue mais... você tem 100 pessoas na sua equipe, por exemplo. Você não sabe, que eu falo assim, a companhia, a organização, ela não consegue entender o que essas pessoas estão fazendo ali. E veja, isso é uma questão muito mais de gestão do que de modelo em si. Mas você não consegue saber o que essas pessoas fazem, o que elas produzem, por que elas produzem, o que elas estão fazendo ali dentro, etc. Quando você começa a ter essas dificuldades, eu começo a enxergar o remoto ainda mais desafiador. Então, por exemplo, 30 pessoas... com o ginkgo biloba eu sei o nome de todo mundo, eu lembro o nome de todas as pessoas. 50 pessoas, eu sei quem são as pessoas que estão trabalhando comigo, quais são as funções que elas ocupam, o que elas fazem, etc. E quando eu falo eu estou falando em termos de organização, né, da entidade Pingback, né, as lideranças, todo mundo, né, os times, a maneira como ela é distribuída, né, ali e organizada. A gente sabe quem é cada um, o que cada um está fazendo, para onde cada coisa está indo, os prazos, etc. É tudo muito bem conectado nesse sentido. À medida que você vai esticando, né, esse tecido, ou seja, quando você vai crescendo a companhia, chega num momento que de inflexibilidade muito grande, ou seja, não de flexibilidade, desculpa, mas de dificuldade de compreender as funções, as execuções e por que aquelas coisas, se aquelas coisas de fato estão acontecendo como previsto, né? Então, por exemplo, pessoas novas, para rampar essas pessoas, a gente vai descendo nesses pontos, mas, por exemplo, como que eu rampo pessoas? As pessoas têm mais dificuldade de trazer seus questionamentos, então elas às vezes gastam mais tempo batendo cabeça ao invés de resolver isso com maior velocidade. Mas você não acha que isso também é uma questão cultural?
que a cultura mal estabelecida acaba fazendo com que a pessoa não tenha esse espaço? Porque, por exemplo, eu pego o meu caso lá na Soft, tá? Sim. Nós somos 50 pessoas hoje, tá? A gente, só também contando um pouco da história da Soft, a gente fundou em 2013, remoto. Alguns anos depois a gente tentou ir para um escritório, a gente era uma equipe de 4, 5 pessoas, 6 pessoas talvez. Fomos para um escritório, ficamos menos de um ano, ficamos uns 8, 10 meses no escritório. Falei assim, cara, não faz sentido a gente ficar vindo para cá, pegando trânsito e tudo mais, para chegar no escritório e ficar todo mundo sentado no computador com fone, olhando para a tela, né? Que é um pouco o perfil do trabalho, é um pouco do que você estava falando dos departamentos, que eventualmente um departamento faz sentido pode estar no remoto, mas obviamente um outro, talvez que dependa um pouco mais de uma serendipidade, de uma criatividade, faça mais sentido estar presencial, ou pelo menos um modelo mais híbrido, né? Então a gente teve essa história um pouco de construir dessa forma, né? De construir desde o começo um método de trabalho que favorecesse um remoto, né? E aí quando a gente olha, por exemplo, no exemplo que você deu de onboarding, de fazer a pessoa chegar e ser bem recebida, a gente cria processos, a gente cria métodos para fazer isso no melhor possível dentro daquele formato. Talvez no presencial você tenha um ganho melhor nesse caso específico, mas é aquilo que você disse, né? Não impede, né? E aí, na minha visão, um dos aspectos que me chama muita atenção são aquelas empresas ou aquelas pessoas que defendem muito fortemente o presencial, só que considerando a ideia de você querer gerenciar o remoto do mesmo jeito que gerencia o presencial. E que não funciona, não vai funcionar. Né? As ferramentas são diferentes, os métodos são diferentes, enfim, tudo é diferente. Então, o que eu vejo mais é o cara falando levantando a bandeira do presencial sem considerar um método diferente do remoto. Eu concordo com a sua leitura. Qual que é o desafio aqui? Por exemplo, pensa no seu caso específico ou casos semelhantes ao seu. Empresas que são muito engineering led, ou seja, elas são, o core delas é engenharia. O core da empresa é esse, e tipo assim, a empresa trabalha praticamente, tipo assim, sei lá, tem uma proporção absurda, sei lá, 60%, 70%, 80% da empresa é engenharia, por exemplo. É o nosso caso, né? Mas pior, né? Imagina só, são times de engenharia que prestam serviços em times de engenharia ou de engenharia para terceiros. Então, assim, para que você vai colocar essas pessoas juntas? Assim, meio que cada uma está trabalhando para uma empresa diferente. Tipo, não faz tanto sentido você colocar esse monte de gente no mesmo escritório, por exemplo, uma vez que elas vão estar, como você falou, com fone na cabeça, focado, conversando com um time, às vezes, que está lá no Texas, com um time que está em outro país, né, ou o time que está em outra cidade, etc. Esse cara ele já é um terceirizado, muito provavelmente remoto, numa companhia. Então, se colocar esse cara sentado numa mesa no seu escritório físico, meio que na minha leitura não faz muito sentido, né? Seria muito parecido com um exemplo, sei lá, do próprio GitHub, quando o GitHub começou e depois que se desenvolveu, WordPress, por exemplo, né, com a Automatic, tem vários casos que você olha e fala assim, cara, qual é o problema dessa companhia que ela tá nesse formato? Você vê que o pace, tipo assim, a velocidade com que ela precisa caminhar, a cultura de como você pode se comunicar, ou da necessidade de comunicação, velocidade, uma série de coisas desse tipo, beneficia que você tenha um modelo 100% remoto. Eu acho que até nesses casos específicos, até mesmo o modelo híbrido, ele não funcionaria tanto. Eu acho que funciona muito o que essas próprias companhias fazem, me parece funcionar bem, que elas fazem retiro, chamam times, reúne em tantos tempos e tal. Isso faz algum sentido para você conectar com as pessoas, saber com quem você está ali trabalhando, etc. Isso faz sentido. Mas veja, é um perfil de companhia, por exemplo, que não é uma companhia que... vou dar um outro exemplo. Pode ser que uma companhia que seja puramente PLG, que a gente chama, né, que é Product Led Growth, por exemplo, funcione 100% remoto. Agora, uma companhia que é Sales Led, aí começa a mudar a figura. Porque times de vendas trabalhando remotamente é bem complicado. Time de vendas, para quem já teve time de vendas, ou tem time de vendas, ou vê time de vendas trabalhando, sabe do que eu estou falando. Um time de vendas, por exemplo, ele precisa fazer tantos ajustes em tempo real, é tão dinâmico como funciona uma equipe de vendas, ou várias equipes de vendas,
você precisa fazer um trabalho ao mesmo tempo que ele é individual, ele é tão coletivo, que envolve negociação, preço, timing, momento de resposta, quando você tem que responder, momento de responder o cliente, o que você tem tantas variáveis aqui, e inclusive, por exemplo, rampagem dos vendedores, que a importância deles estarem ouvindo em tempo real o que está acontecendo, e estarem imersos nesse ambiente. Aí, assim, a minha leitura, tá? O time, times especificamente de vendas, que foi uma pergunta que você fez, inclusive, um time de vendas, por exemplo, eu vejo com muita dificuldade esse time estar mantido 100% remoto. Você percebe claramente energia, a conexão entre as pessoas, essa questão da velocidade do jogo, né, do como você tem que girar esse jogo, né, de vendas, a importância disso ser presencial. De forma semelhante, como você comentou, a questão da serendipidade ou da criatividade, também faz sentido na minha mente, partes de marketing, etc., esses times eles terem um volume de ponto de contato presencial maior, né? Porque eles dependem dessa criatividade, e a criatividade, quando você está junto, isso funciona melhor. Tem um ponto que eu queria... Deixa eu só fazer um asterisco que eu acho que é muito importante. Sabe qual que é uma das maiores críticas que eu mesmo tenho ao presencial? Eu acho que foi uma mudança que foi feita nos layouts, na arquitetura dos ambientes de trabalho presencial, que, na minha opinião, prejudicou muito o trabalho presencial, que foi o fim dos, entre aspas, cubículos, né? E o início dos escritórios 100% abertos. Escritórios 100% abertos, eles são Coisa do barulho, né? muito ruins para trabalhar, cara, assim, muito barulhento. Aí o cara vai lá, bota o fone de ouvido para poder, né, se segregar de alguma forma. Sim. Agora, e vamos combinar, vamos ser bastante honestos. Se você precisa colocar um fone de ouvido, alguma coisa está errada. E vou explicar o que eu quero dizer com isso. Porque, veja bem, imagina você ter que focar... Imagina um redator, por exemplo, né? Um redator, ele tem que escrever um texto, e aí ele tem que colocar um fone de ouvido e colocar, sei lá, uma música. O cérebro dele está competindo, uma música entrando no ouvido dele e o cérebro tentando trabalhar para entregar uma questão. Então, assim, a maneira como os ambientes são feitos, ou a maneira como os ambientes foram desenvolvidos nessa época mais moderna de trabalho, que foi muito startup style, etc., você vê que, por exemplo, no Apple Park, quando eles fizeram os escritórios mais abertos, houve uma reclamação assim, generalizada dos funcionários da Apple com relação a isso. Então, muitos problemas foram enfrentados por causa desse modelo, desse estilo de escritório que, na verdade, ele traz prejuízos, na minha leitura, tá? Se você não organizar esses espaços muito bem, eles trazem mais prejuízos para a produtividade do que benefícios. Eu sei, você tirou uma série de, entre aspas, muros, né, etc., mas aí você perde também aquele momento de foco, porque as pessoas não estão só fazendo trabalho em grupo, isso não é só futebol que você fica tocando a bola de um lado para o outro o dia inteiro, né? Mas o cubículo, de certa forma, também é meio que um remoto, né? É um remoto com um cafezinho, né? Porque você está ali isolado, exatamente. Né? Assim, na minha leitura, assim, né? Assim, não pegando o escritório, né? Não pegando aquele, vamos dizer assim, aquele cubículo de sei lá, aqueles antigos, né, que você ficava, tipo assim, sei lá, era 2 metros de altura de cubículo, né, você não via ninguém, né, você só via cubículo, né. Você tinha no máximo um par ali do seu, né, trocando ali, mais nada. Exato, mas não nesse sentido absurdo. E detalhe, tá, a formatação do cubículo, ele é uma formatação, inclusive, científica, tá, a maneira como ele foi desenhado foi uma maneira foi um cálculo que foi feito, uma pesquisa, um estudo que foi feito de como crescer produtividade no trabalho. Essas são as loucuras da vida, né, cara? Coisa de americano isso, né? Exato, mas assim, o que é interessante nessa história toda, né, e acho que as pessoas vão percebendo isso ao longo do tempo, é que, de novo, a gente tem que ter o modelo certo para o nosso negócio, para o nosso o momento de vida que está o nosso negócio. Então, assim, só copiar e achar que copiar está tudo bem, isso é muito ruim. Isso em qualquer coisa. Então, por exemplo, acho que as pessoas não devem se inspirar na Pingback e serem presenciais, porque, por exemplo, a Pingback, no momento que eu citei aqui, ela é presencial. Eu acho que cada empresa precisa analisar de acordo com a sua cultura, com o seu momento, com a sua indústria, com dinheiro, e olhar o que é melhor para ela. É assim que a gente tem que trabalhar. E, inclusive, quando a gente está falando de escritório, vou falar do escritório presencial,
né, o 100% presencial, por exemplo, ou que seja híbrido, poxa, o meu escritório, ele é um escritório que proporciona, ele viabiliza os benefícios que eu acredito que o presencial possui, porque se ele não viabiliza isso, para que eu estou socando todo mundo dentro de né, de 4 paredes lá, né, dentro de uma infraestrutura, se eu não consigo extrair daquela infraestrutura aquilo que eu acredito que a infraestrutura vai proporcionar, entende? Então a gente tem que fazer as coisas com mais consciência e com menos copia e cola, sabe? Tem um outro lado aí da história, e eu sei que o escritório da Pingback é super bacana, super bem decorado e tudo mais, um ambiente legal, né? Bem startup. E aí tem a ótica da grana, né? Tipo, você botou uma grana lá para construir aquele escritório, deixar aquele escritório bonito daquele jeito, né? Será que não é melhor, esse dinheiro não é melhor usado em outras coisas, como para alavancar um negócio com marketing, ou para remunerar melhor as pessoas, né? Eu tenho um pouco essa visão de otimização do uso do capital, né? E aí entra uma outra visão que é o seguinte: se você tem uma empresa, ou mesmo um departamento em que, mesmo que diferente do resto da empresa, aquele departamento funciona muito melhor ou pode funcionar muito bem no remoto, eu quase que acho que tem que ter a obrigação desse negócio remoto. Do ponto de vista do custo, do ponto de vista do tempo que o cara perde para se locomover e tudo mais. E obviamente, você vai ter uma despesa menor, né? Porque você não precisa de tanto espaço físico, você não precisa custear aquela pessoa ali trabalhando. E isso ser revertido para outras coisas mais interessantes, tanto para as pessoas quanto para o próprio negócio. Sem dúvida. O que acontece nesse cálculo? Eu acho que esse cálculo ele é um cálculo complexo, tá? E é interessante observar, pelo menos como que grandes empresas elas fizeram esse cálculo, como a Meta, por exemplo. E quando eu falo grandes empresas, isso pode se replicar para a gente, né? Por exemplo, empresas que estão começando, elas têm uma oportunidade diferente. E eu acredito que toda essa sua colocação, ela funciona muito bem e ela traz realmente um questionamento relevante para quem está começando. Quem já começou, quem já tem escritório, já fez o investimento, etc., talvez o cálculo ele seja diferente, né? Já está enterrado. Ele né? seja um pouco diferente. Mas vamos lá, vamos pegar conceitualmente. Qual que é a questão? Acredita-se que o trabalho remoto, quando você tem uma larga escala, como eu falei, assim, você tem 5 mil, 10 mil, sei lá, 3.800 funcionários, daí por aí, um número bem maior, essas pessoas 100% remoto, você é natural que se criem ineficiências, seja por questão de assincronicidade, seja porque nem todo mundo conseguiu fazer o flip adequadamente, né, de cultura para esse modelo. Então, você cria alguns gargalos, esses gargalos eles passam a existir. E a produtividade média, ela cai, a produtividade média cai. Porque, veja, individualmente tem pessoas que produzem muito melhor remoto do que presencial. Então, não estou dizendo de pessoas individualizadas, estou dizendo que a média de uma companhia, ela tende a cair por causa disso. Dito isso, o que essas empresas fazem? Elas contratam mais pessoas. E, naturalmente, elas contratam mais pessoas para poder keep up, para poder manter o ritmo de crescimento ou a velocidade que elas desejam. Mas você coloca isso exclusivamente no remoto, não? Cara, nesse caso... Isso também é verdade. Quando você olha para uma grande empresa, né, mais de 1.000 funcionários, mais de 2.000 funcionários, você também tem um monte de ineficiência pô, precisei contratar mais gente do que precisa porque a gestão não me permite ser extremamente eficiente, entendeu? Concordo. O ponto quando você está no remoto e o tamanho que você tem, isso também, isso agudiza mais, tá? Isso cresce um pouquinho mais do que no trabalho presencial. Muito embora a gente esteja falando aqui mais de uma questão de gestão do que qualquer outra coisa, mas o fato objetivo é de como essas empresas elas se comportam remotamente, elas têm um problema agudizado nesse sentido. E o que elas fazem? Elas contratam mais pessoas. Só que o que acontece? Qual que foi o cálculo que, por exemplo, o Facebook fez? O Facebook falou o seguinte: eu preciso contratar mais pessoas, só que eu tenho um outro problema, eu tenho um problema logístico aqui, que é o seguinte: manutenção de computador, rede, uma série de outros aspectos que crescem de custo. O que eles falam é que, no final das contas, o custo empregado em escritório, presencial, essas coisas, fica meio que elas por elas quando você está 100% distribuído ou 100% remoto. Você não tem um ganho financeiro real, ou o ganho financeiro ele fica marginal
e não substancial Ou seja, quando você está 100% remoto. na hora de escolher se vai para remoto ou para presencial, joga uma moeda para cima, escolhe uma e tá tudo certo, é isso? Na verdade, eu volto muito para a essência do que eu coloquei. Eu acho que ah, cada negócio é um negócio muito diferente, sabe? E é Aham. muito interessante isso, né? A gente que está na internet há tanto tempo, né, Fábio? A gente vai vendo como as coisas elas vão mudando, Sim. evoluindo, né? Vão se transformando também. E na minha leitura, isso é uma beleza, porque pensa, se a gente falasse, sei lá, que haveria uma flexibilidade de modelo ou haveria opções diversas de modelo de trabalho, sei lá, em 2010, Não, a gente não isso pensava isso. nem sequer era cogitado. Então, assim, empresas poderem ter isso, inclusive, como um diferencial, porque, acreditem se quiser, em torno de 30%, pelo menos 30%, de quem trabalha prefere presencial. Então, olha que loucura, você tem modelos 100% presencial no caso, né? Você tem modelos diferentes de trabalho e que atendem todos os gostos de pessoas, das pessoas. Você consegue criar uma companhia hoje, e aí, assim, esquecendo o legado, né? Você consegue criar uma companhia hoje com um kit de ferramentas muito mais rico do que a gente teve no passado. E uma dessas funcionalidades, uma dessas ferramentas que se adicionou a esse conjunto de ferramentas é um modelo de trabalho. Então, de novo, vou dar um exemplo aqui. Você está fazendo uma empresa que está trabalhando com modelos, criando LLM ou mexendo com modelos de IA, por exemplo. Pode ser que, no seu caso, faça sentido estar todo mundo remoto. Dependendo, se você está fazendo algo que é mais toado para pesquisa, faça sentido você estar mais junto, né? Porque você está trabalhando com pesquisa, então você tem um momento seu individual, mas você também está trabalhando ali com um grupo de pessoas fazendo pesquisa, então você estar junto faz sentido. Um exemplo prático disso é o OpenAI, né? O OpenAI tem escritório, ela tem lá o seu trabalho presencial, etc. Então, só para a gente trazer que, assim, existe como você trabalhar modelos diferentes, até mesmo dentro do mesmo segmento, a depender do pedaço que você está trabalhando daquele segmento, daquela indústria. Então, na minha leitura, a rivalidade que se criou entre modelo de trabalho, ela é meio que nula, porque, veja, as empresas elas têm hoje uma liberdade para escolher um modelo que, para o seu momento, tamanho, cultura, etc., faz mais sentido. Ao mesmo tempo, os colaboradores, né, ou os funcionários, né, quem está no mercado de trabalho, também pode escolher uma empresa que preze por aquele modelo que ele acha que faz mais sentido para ele. Acho que a interseção que gera maior discussão é que nós estamos vivendo uma época de transição. Ou seja, eu tenho modelos diferentes, certo? E eu tenho pessoas que querem outros modelos, ou que experimentaram outros modelos, preferem outros modelos, trabalhando em empresas que não estão adequadas ao modelo que elas querem, porque, enfim, as empresas elas estão estabelecidas dessa forma, etc. E essa interseção, esse momento de transição, na realidade, talvez seja o que gere essa maior disputa, este versus aquele, isso contra aquilo, quando, na verdade, a gente vai perceber, eu acho que afastando na linha do tempo, olhando daqui a talvez 2, 3, quem sabe em uns 5 anos, a gente vai ver assim, não, beleza, tem empresas que são dessa forma, tem empresas que são dessa outra forma, tem empresas que trabalham assim, tem empresas que trabalham assado, e está todo mundo muito mais bem alocado aí, segundo essa sorte, né, de diferenças, né, esse poder de escolha que antes não Sim. existia e agora passou a existir, né? A gente está botando aqui um viés, obviamente, como eu e você somos mais empreendedores, né, e construtores de empresas, né? A gente está botando um viés sob a ótica de quem constrói a empresa, né? Depois eu queria escutar do Marinho um pouco sobre a ótica de quem trabalhou em empresas como colaborador. A ótica de quem trabalha é muito o que o Matt falou. Aliás, fui convidado aqui para ser um juiz aqui, para ficar ali apaziguando, pô, falar calma da Atena, sabe? Essas coisas, cadeira não. Mas, pô, um papo muito agradável, muito ponderado também, né? Vamos jogar cadeira agora, Matt. Não teve nada que... Aí, tá no mudo aí, Matt, você tá no mudo. Não, que vocês parafusaram as cadeiras, entendeu? Então não tem o que jogar, entendeu? Mas ficou uma coisa muito, assim, muito, sabe, ponderada, né? Assim, uma conversa que não tem muito o que intervir. Mas no olhar do empregado, o que o Matt falou no final é isso, cara, essa interseção
é onde acontece o imbróglio todo, é onde acontece o problema. Porque eu já transitei em algumas empresas, inclusive já fui funcionário do Fábio aqui, numa empresa dele. E era um negócio, até lembrando que era uma época que eu tinha um desejo de construir um escritório legal muito grande, né? Os desejos mudam, né, com o tempo. Ele queria né? construir o escritório mais legal que tinha no Rio de Janeiro e tal, e conseguiu. Por um período de tempo ali, foi muito, muito bom trabalhar ali. Ele saiu na capa da Exame. O Fábio era popular pra cacete. O match não fica atrás, não. Mas o que eu tô querendo dizer, eu tô falando sobre isso, o olhar do empregado, e ali foi muito legal e tudo bem, e era presencial. Mas já passei por empresas muito grandes, empresas listadas na Bolsa da Europa, coisas assim, gigantes, em que tinha uma visão de transição de parte da empresa vai ser presencial, parte da empresa vai ser remota. Contudo, os gestores e o C-level, assim, não necessariamente todo o board, estava de acordo com aquela divisão. Então, tinha lá a presidência falando assim, olha só, a área de marketing vai ser remota. Aí chegava pro diretor de marketing, o diretor de marketing era tipo o Matt, falava, pô, mas eu acho que tem que ser presencial. E ele não podia ir de contra o presidente. E aí o Matt, como diretor, falava com o gerente, que é o gerente concordar com o presidente. Mas o gerente, quando falava com o coordenador estava mais com o Matt. Então, você dentro da própria equipe tinha olhares diferentes, dissonantes sobre aquele tema ali de presencial remoto. E aí tem um choque de cultura muito grande, porque há pessoas que não conseguem se adaptar àquele modelo híbrido ou que é forçada a trabalhar num determinado modelo, seja 100% presencial ou 100% remoto, e fica um imbróglio que ninguém consegue se entender e gera muito atrito e muita ineficiência, e aí você tem que contratar mais pessoas e os projetos não vão para frente. Então é um verdadeiro caos. E eu acho que é muito nessa coisa desse modelo de transição. Não necessariamente os donos e fundadores ou presidentes, ou seja lá o CEO da companhia, têm um entendimento claro. Porque o que, assim, olhando como de baixo para cima, não necessariamente os fundadores e C-levels têm um entendimento claro de duas coisas que não necessariamente vão convergir sempre, que é o que é o melhor para a companhia naquele momento, que é o que o Matt falou o tempo todo aqui, e o que é melhor para aquelas pessoas que estão já dentro da companhia. Porque às vezes a companhia já existe há 20 anos e tem muita gente ali dentro, talvez, sei lá, 60% que está acostumado a trabalhar de um jeito, e o C-level lá entende que tem que mudar a cultura da empresa. Pô, mas como é que ele vai mudar 70% do quadro dele, da noite para o dia, entendeu? E toda a cultura e conhecimento que tem pessoas que estão lá há 10, 15 anos que não conseguem substituir isso. E esse imbróglio é que acontece muita confusão, muita ineficiência, e tem muita empresa que se perde aí, né? Que perde quadro de funcionário, que ineficiência vai pro cacete, e aí é o caos, cara. É realmente muito ruim. Sabe, uma coisa que você falou isso e faz muito sentido, e é um ponto também que a gente não abordou tanto aqui, mas eu acho que é relevante trazer. Existe uma questão de cultura e também existe uma questão de possibilidades / infraestrutura que precisa ser levado em conta. A gente se esquece do Brasil real. Então esse é o primeiro ponto de infraestrutura em realidade. A infraestrutura do remoto que você diz, né? O cara na casa dele não tem uma infraestrutura adequada. Exato, e veja, as pessoas que precisam de oportunidade de trabalho, quem está vindo, né, quem tá vindo numa situação de muita vulnerabilidade, sabe, de fragilidade, e poxa, temos aos montes, e existe aqui uma responsabilidade nossa, enquanto gestores, líderes, etc., ter essa sensibilidade e perceber. Me permita só fazer um parênteses rápido aqui. Nós contratamos uma pessoa, isso independe do modelo, tá? Mas só para trazer esse ponto, eu quero fazer um ponto aqui que acho que é importante. Eu já passei por várias situações tipo essa, mas eu vou trazer esse ponto específico. Nós contratamos uma pessoa, time de vendas, etc. Uma pessoa, ela trabalhava num setor que não tinha nada a ver, e nós trouxemos ela para treinar essa pessoa do zero, porque a gente acreditava que era possível treinar essa pessoa e ressignificar ela no mercado de trabalho. Ela também, obviamente, ela acreditava nisso também. Uma pessoa que morava em comunidade, etc. Não tinha computador em casa, só tinha o telefone dela e tudo mais. E uma coisa que é chocante, gente, e isso é mais comum do que parece, a última refeição que essa pessoa fazia era pegando um lanche que a gente disponibilizava na empresa. Então a gente disponibiliza pão, comida, né? A última refeição dela era pegar essas coisas na empresa, e era a última refeição que ela tinha condição de fazer. Essa pessoa, a gente tem que ter essa sensibilidade e entender como que as coisas, o mundo real como ele é, sobretudo aqui no Brasil.
que eu estou querendo dizer com isso, né? O Brasil, ele é um país muito desigual, ele é um país esquisito, né? E eu não quero entrar aqui em questões políticas, porque não importa, importa o fato é esse, o Brasil real é esse. Então, o escritório, dependendo do seu trabalho, quem é o tipo de pessoa que você, o tipo que eu falo assim, o perfil da pessoa que você contrata. Você é uma empresa que rampa muita gente, enfim, você tem que analisar essas coisas antes de escolher um modelo de trabalho, porque pode ser que, embora uma pessoa pegue tanto tempo de condução para o trabalho, ela vai ter uma oportunidade de ter mais uma refeição. Então, para ela, o custo-benefício vale. E não só isso, ela está tendo uma oportunidade de ser treinada, crescer a carreira, etc. E uma oportunidade que talvez ela não teria em nenhum outro lugar. Em casa, ela não tem infraestrutura, ela não tem a mesa, ela não tem internet minimamente suficiente para fazer uma boa ligação de vendas, etc. Então, você ter isso disponibilizado, ou melhor, você ter a sensibilidade, entender o seu time, entender as pessoas com as quais você está trabalhando, isso te faz trazer um melhor modelo. Vou trazer agora um outro exemplo, que vamos dizer assim, que é o contrário desse. Por exemplo, tem uma coisa que aconteceu em Belo Horizonte, que eu acho que foi muito triste, inclusive. Na verdade, começou muito legal, mas se tornou algo muito triste. O que acontece? Belo Horizonte, eu não sei como é que funciona em outras cidades, tá, gente? Então, vou falar só de BH nesse sentido, pode ser que isso seja replicado em outros lugares. Em BH tem um tipo de escola que a gente chama de UMEI, tá? Essa escola é uma escola tipo para crianças pequenas, tá bom? Então, vocês vão entender meu raciocínio, olha só. Então, são para crianças pequenas. Essa escola, ela era em tempo integral. Então, você poderia deixar a sua criança ali, sei lá, 8 horas da manhã, por exemplo, e pegar ela no final da tarde, tá bom? Por que essas escolas elas são muito importantes? Isso acabou, ela agora é só meio horário, porque eles queriam dobrar as vagas das UMEIs, e ao invés de construir mais UMEIs, é muito clássico isso no Brasil, né? Ao invés de construir mais, eles apenas cortaram pela metade para falar que agora tem o dobro de vagas. Enfim, por que esse tipo de infraestrutura é importante? Olha o que acontece. Uma mãe que não tem com quem deixar o seu filho, que quer o melhor do seu filho, mas que precisa prover para o lar, completar a renda, etc., junto com o esposo, ou qualquer configuração que seja, mas que ela tem que trabalhar, por exemplo, é necessário que ela trabalhe, seja porque ela gosta ou por necessidade, mas ela quer continuar ela precisa continuar a carreira dela, ela não tem a condição de ficar 100% presencial, porque a realidade, o Brasil real não permite. Então, percebe? Tipo, se a gente não tem essa sensibilidade, se a gente não tem esse olhar equilibrado, ponderado, a gente vai fazer escolhas erradas, a gente vai tomar decisões equivocadas. Então, essas coisas precisam ser levadas em conta. Poxa, quem tem condição de trabalhar de verdade, quem tem condição de verdade de trabalhar, né? Pensa o seguinte, não era cobrado um monte de regras ABNT para tamanho da mesa, posição da luz, temperatura do escritório, ergonomia da cadeira, isso não era cobrado para que a pessoa pudesse ter um bom ambiente de trabalho? Vamos ser honestos. Quantos por cento dos trabalhadores brasileiros têm condição de replicar isso, ou da empresa replicar isso no lugar onde essa pessoa vive? Então, essas coisas elas precisam ser levadas em consideração quando a gente está falando de modelo de trabalho, né? Desculpa, só para concluir o raciocínio, tanto essas questões, né, que são questões do Brasil real, tipo, poxa, a mãe não tem com quem deixar o filho, por exemplo, ela pode fazer um trabalho híbrido, ela pode ficar remoto, por exemplo, ou uma pessoa que não tem condição, existe uma opção para ela, para que ela tenha um lugar decente, uma infraestrutura boa para ela trabalhar, enfim. São considerações que a gente precisa fazer, e esse é o Brasil real, né? Eu acho legal o teu ponto. Acho que a gente, como empreendedor, tem um papel social mesmo, né? De gerar emprego e tudo mais. Mas eu vou te trazer uma outra situação que foi muito real para a Software, e principalmente antes da pandemia. Certamente não tanto na ponta da vulnerabilidade dessas pessoas, mas o que acontecia antes da pandemia, né? A gente contratava muitos desenvolvedores, obviamente, né? O time é quase todo de desenvolvedores, e a gente encontrava umas oportunidades muito interessantes de contratar gente do interior, tá? Que mora numa pequena cidade ou no interior da Bahia, que, enfim, estudou e era um bom desenvolvedor, mas que não tinha as oportunidades
localmente, numa cidade pequena, não tem as empresas que, né, de tecnologia para desenvolver. Então essas pessoas encontraram no trabalho remoto a capacidade de mudar o patamar de vida das famílias, das próprias famílias, né? Então o cara que mora num lugar que tem um custo de vida baixíssimo, ganha menos do que um cara que está morando em São Paulo, Rio de Janeiro, e ainda assim muito mais do que ele ganharia se fosse trabalhar na padaria da cidade dele lá, né? E isso já era verdade antes da pandemia. Depois da pandemia, onde eu acho que o mercado inteiro aprendeu a trabalhar remoto por necessidade, essa diferença de salário que era uma vantagem do empregador de encontrar um cara tão bom quanto e um pouco mais barato, já nem existe mais. Todo mundo ganha. O cara lá do interior da Bahia, ele ganha o mesmo, se ele for tão bom quanto, ele ganha o mesmo do profissional que mora em São Paulo com um custo de vida muito maior. E isso é uma capacidade enorme que esses caras têm de mudar a realidade da família. Eu tenho um cara Concordo 100%, tá? Eu contratei um cara na Angola. Ele já trabalhava para uma empresa aqui no Brasil. Aí eu tirei ele da empresa, eu contratei ele para a software. Ele está uns 3 anos com a gente. Ele fala assim, Fábio, mudou completamente minha vida. E o cara morava numa casinha lá com a família, mudou de casa, tá morando melhor. Eu tenho um outro cara também que eu contrato na Índia, tem uma situação semelhante, uma casa muito simples. Tem lá a infraestrutura dele, tem lá o computador dele e tudo mais. Não é esse nível de vulnerabilidade que você falou. Mas o cara também mudou a vida dele por causa do remoto, né? Essa coisa de você poder acessar talentos fora da sua região próxima ali, né? Minimamente próxima para você ter um deslocamento viável. Cara, eu acho que você tem uma capacidade de mudar. No caso do Brasil, que é isso que você falou, a gente tem um Brasil real que é uma merda, um monte de gente numa situação ruim. Cara... E toda vez que eu contrato uma pessoa assim, que eu encontro uma pessoa assim que tem, obviamente, o nível técnico necessário para trabalhar, né? Nem todo mundo tem. Eu fico feliz pra cacete, porque é uma baita oportunidade de mudar a vida do cara. Entendeu? Então, Eu tô tem essa 100%, vantagem. eu tô 100% de acordo com o que você falou, e acho que eu acho que essa é uma das melhores coisas que essa oportunidade de vários modelos diferentes trouxe, porque o modelo presencial, em uma medida, ele contribui nesse mesmo sentido que você falou. E, ao mesmo tempo, o trabalho remoto também tem a oportunidade, ou ele cria, ou como o pessoal gosta de falar, oportuniza essas tantas outras histórias impressionantes. E essa é a mágica do negócio, e eu acho que é onde talvez a gente deveria focar mais, sabe? E gastar mais, impor mais a nossa energia, que olha que interessante o potencial que o trabalho remoto tem de transformar vidas. Então, se você tem capacidade e a sua empresa ela se adequa, ela pode estar neste modelo, olha como ela pode fazer essa transformação. Né? Exato, e ao mesmo tempo, você que tem uma empresa, né, que é 100% presencial, tem essa sensibilidade, essa atenção, porque você também tem essa capacidade de trazer essa transformação. E eu acho que, como eu falei assim, o empreendedorismo continuar crescendo, mais empresas aparecendo, mais negócios surgindo, mais diversidade de modelos, né, sendo contemplados, isso capilariza mais as oportunidades para quem não tinha antes oportunidade de mudar, transformar a vida da sua casa, da sua família, né, e assim por diante. Então, de novo, acho que é curioso isso, né? Na minha cabeça é muito mais uma questão de complementariedade do que de exclusão, de uma um disputa, detrimento do outro, né? Agora, quando a gente olha para empresas grandes, né, que estão fazendo movimentos de obrigar a voltar para o presencial, tipo, lá fora mesmo, né, tipo Dell, a Microsoft, inclusive algumas... A Amazon essa semana, justamente. Inclusive algumas fazendo o mecanismo do tipo assim, quem não voltar para o presencial não vai ter aumento, ou não vai ter bônus, esse tipo de artifício, né? E aí, quando a gente olha, obviamente, empresas grandes, onde a questão controle é um ponto importante, a sensação que eu fico é de que a gestão, né, o time de gestão e liderança peca muito pela... Cara, eu preciso ter essas pessoas aqui perto de mim porque eu não consigo controlar de outro jeito, sabe? Esse é o ponto. Porque não é pensando no business, que nem o Matt estava falando no início. Qual é o modelo de negócio, o que esse modelo de negócio precisa para ser eficiente, enfim, poder entregar um bom produto e tal. É muito mais nessa visão do Fábio, assim, essas grandes corporações e
às vezes pequenos também, tá? Não é o pecado não está só no grande, tem um pequeno empreendedor também, que às vezes não está olhando para o negócio e ele toma umas decisões que vão afetar a vida das pessoas, ele não necessariamente vai conseguir substituir a folha dele inteira, porque tem muito conhecimento ali, treinamento que aconteceu e tudo da noite para o dia, isso vai prejudicar muito o business dele, ainda mais se for uma empresa pequena ou de médio porte, mas essas pessoas têm essa decisão muito emocional, né, Matt? Assim, é uma coisa, não é racional, assim, não é ponderada, assim, pro bem do negócio e, por fim, pro bem das pessoas. É muito essa coisa que o Fábio falou, cara, não sei como trabalhar no remoto, então vai vir todo mundo presencial e doa quem doer. Eu tenho uma tese com relação a isso, tá? Ela pode ser equivocada, mas eu tenho uma tese com relação a isso. Eu acho que a gente tem que analisar o cenário maior. Eu acho que existem razões. Meu pai fala muito isso, eu concordo com essa frase dele, existem as boas razões e as verdadeiras razões. Essas empresas que ditam o retorno para o 100% presencial, como a Amazon, por exemplo, elas têm um mix de boas razões e de verdadeiras razões. O problema é que ela não pode manifestar as verdadeiras razões num comunicado aberto. Ela não pode, ela vai ter que usar as boas razões para justificar as verdadeiras razões do porquê que, de fato, ela está fazendo isso. E isso cria para a gente uma zona cinza, porque a gente não entende o real motivo ou qual foi a métrica que foi utilizada e se de fato foi utilizada alguma métrica para fazer isso. Eu imagino que sim, mas porque senão, para que eles vão criar esse atrito gigantesco? Pensa comigo, se o trabalho remoto é melhor para a Amazon e a Amazon é mais produtiva, ganha mais dinheiro, para que ela vai arrumar a confusão de botar todo mundo de volta 100% presencial? É uma indagação. Pensa só, se o gestor está preocupado com o bônus dele, com o resultado no final do ano, e o resultado ele é indiscutivelmente superior no remoto ou qualquer outro modelo que seja, que não presencial, para que ele vai arrumar essa sarna para coçar? O problema é que a gente não entende o que é que está de fato, a gente suspeita, mas a gente não entende o que é que de fato está ali por trás. Então, quais são as razões verdadeiras? Qual que é a construção, na minha leitura? Eles fizeram contratações em massa mal feitas. O que eu quero dizer com mal feitas? Sabe aquele período onde, tipo, primeiro preciso crescer, tem que crescer a todo custo. Você abre mão de vários parâmetros porque você precisa ocupar aquela posição de alguma maneira. Precisa gastar o dinheiro do primeira investidor, coisa, né? Porque pensa assim, eu tô crescendo. Vamos pegar aqui um depósito da Amazon, né? Um centro de distribuição da Amazon. Eu não vou entrar no detalhe de exatamente como ele funciona, mas pensa o seguinte: eu preciso de alguém que fique empurrando a caixa porque a máquina não empurra sozinha. Eu preciso de um empurrador de caixa na esteira. Existe de fato isso, né? Eu preciso ou arrumar a caixa numa certa posição. Então, beleza. Eu preciso contratar. Então, assim, dane-se cultura, valores ou qualquer coisa, eu só preciso que alguém empurre essa bendita caixa ali para que as entregas elas sejam feitas no prazo certo. Então, você abre mão de coisas que são impressionantemente valiosas para a companhia e contrata de qualquer forma. Estou fazendo um pequeno exagero, mas você contrata com pouco critério ou com menos critério que você deveria. E você faz isso em massa. Você não está contratando 10 pessoas, você está contratando 1.000, 3.000, 5.000 pessoas dessa forma. Então, você cria um problema muito difícil de gerir e muito difícil de consertar mais adiante. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é contratação com um determinado viés ideológico. Então, o que aconteceu? Eles fizeram contratações em cima de um viés, e este viés que eles contrataram é um viés que hoje cria essas situações para eles. Eles se tornaram reféns dessa coleção de atributos que eles decidiram defender, e hoje eles se tornaram reféns disso. Então, para você consertar isso e corrigir isso, custa muito caro. E é muito difícil. Uma das maneiras... Bota dentro desse argumento para poder refazer essa Aí que eu acho que eles estão fazendo? Essas pessoas não querem trabalhar na Amazon, essas pessoas não gostam da companhia, elas estão aqui por outros quaisquer motivos que não esse e aquele. Se a gente fizer esse movimento vai nos ajudar a oxigenar o time, ainda que minimamente,
e trazer pessoas mais alinhadas com os nossos valores, nossa cultura, etc. E a gente ganha uma oportunidade de recompor o nosso... Primeiro, enxugar a máquina, porque é uma máquina, né, né? Então, a primeira coisa é essa, então as pessoas vão sair da companhia, vários vão procurar outro emprego, etc. E o segundo ponto é eu poder oxigenar ou recolocar, reposicionar pessoas aqui que estejam mais alinhadas com o que eu acredito. Então, a minha tese, que pode não se confirmar, é que seja um movimento mais próximo a isso do que em si este modelo é melhor ou pior do que aquele. Então, não tá restrito ao modelo de trabalho, mas o modelo de trabalho se tornou um subterfúgio para alcançar um outro objetivo que não necessariamente está relacionado com as boas razões que são apresentadas nesses documentos. A minha leitura é essa. Me corrige se eu estiver errado. Você está dizendo que as pessoas que têm determinada preferência por um ou outro método de trabalho também alinha com o seu viés ideológico? Não, na verdade não. Pelo contrário, eu acho que é mais fácil a gente achar essa proporção diametralmente oposta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles pensam o seguinte, contratei um monte de gente, e esse monte de gente se espalhou remotamente num monte de lugar diferente por causa da pandemia, correto? Uhum. Então, o que eles fazem? Eu quero enxugar a minha máquina, certo? Eu quero ter menos pessoas aqui. Eu não quero ter que apenas... Nos Estados Unidos é um pouco diferente, tá? Mas assim, eu não quero ter que demitir essas pessoas, ok? Eu quero que essas pessoas peçam demissão, por exemplo. Isso é uma maneira que essas empresas elas fazem. Então, o que elas fazem? Cara, eu quero dar uma enxugada aqui, eu vou ser inflexível em alguns termos. Isso não necessariamente no modelo de trabalho, né? Elas são inflexíveis em uma série de outras coisas diferentes. Então, elas inflexibilizam algumas coisas para alcançar um resultado do outro lado. Então, na proporção, o que eu imagino que eles estejam pensando? Olha, eu preciso dar uma oxigenada aqui, eu quero trazer novas pessoas aqui para dentro. Eu sei que a maior massa da minha companhia pensa de tal forma ou enxerga de tal maneira. A maioria das pessoas que vai sair do trabalho, né, proporcionalmente aqui, ela está dentro dessa massa. Eu trago novas pessoas que oxigenam isso, diluem um pouco mais essa cultura, ela fica menos incisiva dentro da minha companhia, e a companhia, ela então ganha um pouco mais de equilíbrio. Então, não está relacionado, não tem uma relação direta entre a pessoa acredita em A, portanto, essa pessoa prefere remoto. Na verdade, é só uma proporção mesmo, que dentro da proporção você consegue fazer esses decantar dessa maneira. Eu lembrei de uma situação bastante comum em empresas aqui no Brasil e outros países que costumam ter crises mais recorrentes, né? Crises financeiras mesmo, né? E que muitas empresas aproveitam essas crises como uma desculpa para diminuir o time. Porque se você faz uma redução de time drástica num momento bom, passa a ideia de que a empresa está mal, né? Mas se você está fazendo isso no momento em que o externo está ruim e eu estou fazendo isso aqui para me proteger, a imagem da empresa fica preservada, né? Então, o empreendedor aproveita a oportunidade para fazer isso sem que manche tanto a imagem da empresa, né? Pensa o seguinte, pensa comigo, você realmente acha vamos lá, que alguém vai virar e falar assim, turma, contratei mal, ou turma, acho que eu não vai fazer isso. Eles vão procurar todos os artifícios, né? Essa é a minha leitura, né? Eles vão procurar todos os artifícios possíveis para realizar esse ajuste sem assumir abertamente esse erro, né? Porque isso abre uma série de precedentes diferentes, uma série de questionamentos, e aí nos Estados Unidos, como no Brasil, nós também temos essa questão de sindicato. No Brasil a gente tem a CLT, por exemplo, que é um outro ponto, mas é um outro ponto de discussão também, até com relação a essa questão de onde eu contrato as pessoas, né? Isso pode variar o salário, né? Dependendo da região, mas enfim, isso é uma outra conversa que não é o nosso ponto central aqui, sim. Então não tem tanta relevância. Mas de fato, sim, então essas companhias, elas não vão admitir um erro abertamente, e elas vão aproveitar o momento em realizar esses ajustes, né, fazer essas correções, aproveitando o cenário, porque o cenário trouxe a oportunidade para que eles pudessem fazer isso sem muitos questionamentos, né, sem maiores questionamentos. Pelo menos a minha leitura do lado de cá com relação a esse ponto especial. Legal, cara, eu queria... já estamos chegando aqui no nosso tempo de podcast, e eu queria fazer uma provocação aqui, um pouco mais futurista, né? Olhar um pouco mais para frente
até olhando o próprio momento da tecnologia, em especial a questão da inteligência artificial, e a gente tem visto alguns empresários, pessoas renomadas aí da nossa indústria, defendendo, inclusive, que a gente vai, em alguns poucos anos, a gente vai ter legiões de agentes autônomos trabalhando, fazendo coisas que as pessoas hoje fazem e não precisam fazer. E eu me peguei pensando um pouco sobre como é que isso impacta essa nossa discussão aqui, né? Será que a gente vai ter realmente uma opção de agente fazendo um monte de trabalho e isso vai fazer com que a gente precise ir menos para o escritório ou mais para o escritório, né? Ou seja, a gente vai passar a ser meio que um coordenador dos nossos próprios agentes de IA trabalhando e por ser assim eu não precisaria mais, o presencial não seria tão mais importante, ou o contrário. Enfim, você tem uma visão em relação a isso? Assim, consegue vislumbrar um pouco o futuro nessa linha? Eu adoro tecnologia. Eu sou um early adopter de tecnologia, eu gosto dos gadgets. Muito dessas coisas nos conectou também ao longo da nossa jornada. Uhum. Ao mesmo tempo, o meu olhar com relação à inteligência artificial, ele é um olhar conservador. Sob qual perspectiva, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu vejo o ganho real da inteligência artificial nos negócios, ele ainda é um ganho marginal. Eu até estava semana passada, eu estava num evento, e nesse evento foi apresentado assim um conjunto de empresas que adotou IA e de várias formas diferentes dentro do produto, de maneira transversal, não é aquelas implementações chumbrega não, sabe? Aquele negócio bem feitinho e tal. Uhum. E num período de mais ou menos um ano, elas não tiveram nenhum tipo de, vamos chamar assim, ganho, elas não tiveram um ganho financeiro relevante ou próximo a zero, foi bem marginal. Elas não tiveram um ganho muito absurdo em produtividade internamente. Houve ganho, mas não é aquele ganho que você fala assim, pronto, beleza, minha empresa pode ser agora 30% do que ela era, ou um número, eu exagerei aqui, mas sei lá, um número expressivo, que seja 30% menor, etc. Agora, tem um ponto curioso, tá? Depois posso passar a fonte disso tudo, viu, gente? Que não é fonte Comic Sans, não. Mas, por exemplo, tem um ponto que é muito curioso com relação a isso, só para trazer um contraponto ou um ponto em adição do que eu acabei de falar, que é o seguinte. Tem muita empresa demitindo funcionário, enxugando a folha para pegar este dinheiro de pessoas e investir em inteligência artificial. Mas veja, elas não estão trocando o ser humano pela execução de trabalho da IA. Eles estão construindo as suas estruturas de inteligência artificial internamente, seja servidor, seja a infraestrutura que você puder imaginar. Então, assim, se você de alocação de capital mesmo, né? É a alocação de capital. Então, às vezes, a gente lê rápido e a gente faz, está substituindo o humano. Sim, de certa forma, está substituindo o humano, mas não é substituindo o trabalho, né, a execução deles. Então, é mais um ponto que a gente comentou agora há pouco, que é o seguinte: essas empresas elas estão aproveitando o momento de crise, fazendo uma reestruturação, enxugando o time, trazendo essa eficiência de pessoas e aproveitando esse cap que fica e direcionando para construção de infraestrutura própria ou coisas semelhantes relacionadas à inteligência artificial. Respondendo de forma objetiva a sua pergunta, como que eu enxergo o futuro com relação a isso? Eu acredito que a inteligência artificial já existe há muito tempo, a gente já consome isso, não com esse nome, é o famoso, a gente chama de PLG, o que a gente chamava de self-service lá atrás, né? Então, assim, claro que tem algumas mudanças e tudo mais, mas a inteligência artificial, isso já existe no nosso cotidiano há muito tempo, né? Enfim, só que o ponto que eu enxergo é que sim, é possível trazer ganho de produtividade ao longo do tempo, é possível a gente vislumbrar coisas, como eu posso dizer isso, visualizar ganhos de produtividade cada vez mais robustos, mas eu acho que a gente ainda está num momento de experimentação e a gente está mais distante do que parece de encontrar modelos rentáveis e como utilizar isso de uma maneira mais profunda, mais enraizada dentro do negócio, que de fato você fala assim, poxa, eu fiz isso e está funcionando dessa forma. Vou dar exemplos práticos, assim. A gente tem ainda muitos problemas de alucinação, a gente ainda tem muitos problemas de performance, tem quebra, tem uma série de questões aqui que você vê que ainda é um produto
sob essa ótica incipiente. Ele tem, você vê que tem muito potencial. Sabe como que parece isso? Parece muito com a internet, quando a internet começou. Lembra, a internet era só acadêmica e ela A linha caía, virou né? internet. Tava... Virou internet comercial, né? Assim, cara, ela serviu para quê? Para muitos nadas, certo? Ela não servia para nada, assim. A gente ficava no bate-papo, era jogar tempo fora, era assim, é muito louco isso, né? Porque a turma nas universidades usava e-mail, né? Ficava mandando e-mail um para o outro, não sei o quê, usando a biblioteca da faculdade para ficar mandando e-mail. Era assim que era depois foi, aí foi MES, foi IRC, não sei o quê, foi crescendo, foi mudando e tal. Mas enfim, o meu ponto aqui que eu queria fazer eu acho que se assemelha dessa forma ao que a gente viveu naquela época. A gente é tipo, pô, beleza, eu tô vendo aqui o app de beber cerveja do iPhone, entendeu? Então, IA ainda para a grande massa, ainda está muito nisso. O que a gente está vendo é muita gente desenvolvendo coisas, crescendo, construindo essa infraestrutura. A gente está vendo em tempo real, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente está vendo em tempo real a construção desse advento que é a inteligência artificial e o quanto que isso vai impactar. É difícil precisar agora, mas é muito legal ver isso acontecendo diante dos nossos olhos, poder brincar, experimentar, trazer coisas para dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, e aos poucos, camada a camada, né, como a gente viu com a internet, camada a camada, essas coisas irem crescendo, etc. Onde que isso vai dar, eu não sei. A minha visão aí ela já não é mais conservadora, ela é muito mais otimista e muito mais vanguardista sobre esse aspecto, é o seguinte: eu acredito que, da mesma forma como as pessoas traziam apocalipse com a Revolução Industrial, né? Falaram assim, não, vai acabar os empregos, o que a gente vai fazer com as pessoas, etc. O que aconteceu foi o justo oposto, né? Nunca se teve tantas novas profissões e tantas novas oportunidades desde a industrialização do mundo, né? Desde dessa grande mudança que aconteceu, dessa grande evolução. Eu quero acreditar, né? E eu tendo a acreditar que nós vamos ver uma explosão de novas profissões, novas atividades, novos negócios, uma série de coisas diferentes, porque tem uma tecnologia que agora permite que essas novas coisas possam surgir, que antes não era possível. E pessoas que não tinham a condição, porque por preço, por qualquer coisa que seja, da mesma forma que a internet, e também da indústria, agora elas vão conseguir fazer, ou elas, ao longo desses próximos anos, também conseguirão entregar. Então, eu vejo muito mais, então, por um lado, conservador hoje, mas com uma visão muito otimista para o futuro próximo, né, de mais empregos, mais oportunidades, mais coisas novas, mais produtividade, quem sabe mais tempo para a gente fazer coisas que a gente gosta, mas sem perder, né, a necessidade de produzir o que é necessário para a gente produzir para os nossos boletos e etc, etc. Então eu tenho uma visão positiva nesse sentido. Agora, onde, como, eu não sei dizer. Onde, como, não tenho a menor ideia. Matt, eu super compartilho com você essa visão otimista e vanguardista da coisa. Talvez a gente vire aquele filme que os caras ficavam gordinhos no sofá com a inteligência artificial fazendo tudo automatizado, só tomando aquele negocinho. Acho que a gente vai caminhar para um mundo mais próspero, né, no final das contas. Marinho, acho que esse é o ponto. Né? Esse é o ponto, desculpa. Acho que esse é o ponto, porque essa visão que eu acho que é legal, tanto quando a gente pega, por exemplo, a Revolução Industrial, por exemplo, só para ficar nesse mesmo ponto, ou se a gente quiser falar da exploração espacial, cara, essas coisas elas trouxeram muitos benefícios para a humanidade, de maneira geral. Então, o mundo, o planeta se tornou muito mais próspero por causa desses grandes marcos que a gente viveu. A internet, ela transformou a vida de bilhões de pessoas, ela mudou completamente, ela trouxe oportunidade, capilaridade, né, para a oportunidade como nunca, como você mesmo comentou aqui antes. Então, eu tenho dificuldade de enxergar com um olho apocalíptico, eu prefiro enxergar com essa visão, mas eu acho que vai multiplicar riqueza. Eu não acredito que é soma zero, então eu acho que riquezas novas riquezas vão ser criadas, valor pessoas ser que talvez gerado, né? nunca poderia imaginar. Exato, enfim. Então eu vejo de maneira muito mais positiva do que nesse cenário mais apocalíptico, vai todo mundo ficar vagando sobre a Terra com, né, uma receita comum mínima sendo paga, etc. E todo mundo. Eu acredito que a gente, nós seres humanos, eu creio que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. O nosso Criador, ele é um cara muito criativo, certo? Porque ele criou, se eu acredito que ele criou todas as coisas e veja a complexidade das coisas, etc. E se eu acredito que eu sou imagem e semelhança dele, eu entendo que eu tenho uma imagem e semelhança da criatividade que ele tem.
Então, Legal, nós bom somos ponto de seres que vista. vamos continuar criando coisas novas e muito do nosso objeto aqui é continuar criando, fazendo coisas novas, criando coisas, né? E aí vem as disrupções contínuas aí, daí para frente. Matt, cara, o papo muito bom. Muito bom, muito Eu te bom. desafio a gente se encontrar a qualquer hora dessa pra tomar um chopp e sair da telinha. Marinho, não rolou cadeirada. Pô, não rolou, cara. Eu achei que eu ia ser mais ativo aqui. Eu acabei aprendendo muito. Fiquei caladinho, aprendendo, escutando. Espero que vocês em casa também tenham aprendido muito, escutado muito bem, absorvido. Escutem de novo, que teve muita coisa rica de sendo dita. Eu mesmo vou escutar mais uma vez quando sair o episódio. Eu fico muito feliz, cara, de ter sido convidado aqui para tentar ser mediador de nada, né? Que não aconteceu nada aqui. Não tive que mediar nada. Isso foi maravilhoso. Matt, Pô, cara, não, obrigado, eu cara. que agradeço aí, cara. Obrigado pelo convite, assim, sempre um prazer a gente tá falando e a maravilha da vida é essa, porque eu pelo menos, né, você também, né, a gente vem de uma geração onde pensar diferente e discordar de certos pontos, etc, é a coisa mais normal do mundo, e a gente viver muito bem, continuar amigos e Sim. ter uma vida comum, isso sempre foi normal. Eu tenho uma dificuldade relevante de entender essas polarizações, etc., porque não faz muito parte da maneira como nós crescemos, ou da geração que a gente cresceu, onde todo mundo era de um certo jeito, etc., e estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E o mais divertido, eu acho, que no final das contas, é sempre essa máxima, né? A gente tem muito mais coisas em comum do que a gente sequer às vezes imagina, do que coisas que são diferentes, né? Ou coisas que a gente discorda. E faz muito mais sentido a gente estar muito mais unido nas coisas que a gente pensa, né? O que a gente tem em comum, do que nos dividindo e separando nas coisas que a gente eventualmente discorda uns dos outros, né? Isso aí. Verdade. Maravilha, Matt. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, até o próximo episódio, a gente vai estar junto. Até o próximo, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Um Valeu, abraço, tchau, até tchau. mais.